E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar então a nossa aulinha, né? Falando um pouquinho sobre algumas construções. E hoje, para dar início à nossa construção de hoje, nós vamos começar com uma historinha. A historinha é a seguinte: em uma região distante da sua cidade, existe um povoado em que os moradores vivem da pesca e dos produtos da natureza. Há um rio que divide esse povoado. Eles precisam andar muito para chegar até o outro lado. O que você poderia fazer para ajudar esses moradores para atravessar o rio? Vamos pensar? Então, pessoal, nós temos que encontrar uma solução, né, para que os moradores saiam de um lado, né, do povoado e consigam atravessar o rio, chegando do outro lado do povoado. O que acontece? Às vezes a gente pode pensar assim: bom, a gente pode pensar que eles podem passar por barcos, mas o probleminha é que não sei se vocês sabem, mas os rios, existem épocas do ano que eles estão mais cheios, eles têm mais água, então até pode privilegiar essa passagem de barco, mas pode existir partes do ano, né, que a gente fala de períodos de seca, que eles não vai ter água suficiente para que o barquinho passe, ele pode ficar enroscado aqui em bancos de areia, né? Então, para a pessoa não ter que ultrapassar, ele pode, eu posso ultrapassar aqui molhando os pés, né? Para que não fique uma situação muito ruim. O que a gente pode fazer, né, para ajudar esse pessoal a atravessar esse rio? Então, se você pensou em uma ponte, você pensou muito bem, você está de parabéns, né? Uma ponte, ela é uma coisa feita, né, uma construção feita para atravessar alguns obstáculos, principalmente quando esses obstáculos são naturais, que podem ser tanto os rios quanto alguns buracos, né, cânions, entre outras coisas. Agora, você já passou por alguma ponte? Eu acredito que sim, né? Na nossa cidade mesmo, né? Já viu como é que elas são feitas? Existe ponte na sua cidade? Eu ia falando da cidade, né? Existe ponte? Com certeza, né? E elas só passam por cima de rios? Então, tenho certeza que todo mundo aqui já passou por ponte, né? E já deve ter observado como elas são feitas. Na zona rural, às vezes elas são mais rústicas, podem ser feitas apenas de madeira. E em outros locais, como em rodovias muito grandes, né, elas já são feitas com outros tipos de estrutura, como cimentos, até mesmo com arames, né, os cabos de aço que a gente fala, bem reforçado, partes de metais, né? E como eu disse, elas não passam apenas por cima de rios, às vezes tem alguns buracos, né, que a gente precisa ultrapassar. E aí a gente coloca uma ponte para fazer essa ultrapassagem, né, com mais segurança. Aqui nós temos alguns tipos de ponte, né? Veja que temos pontes, vários desenhos de ponte aqui. Algumas são feitas de metal, outras são feitas, né? Aqui usam-se o asfalto, né? Outras de tijolos, tá? Até mesmo de madeiras, entre outras coisas que a gente pode usar. Algumas têm cabo de aço segurando, né? Outras são somente tijolos mesmo, tem metal segurando embaixo ou por cima. Então essa ponte vai depender, a construção de uma ponte vai depender do que você precisa fazer, né, para conseguir passar pelo obstáculo que você quer, e depende também do material que você tem em mãos. Agora, o que existe de comum entre essas pontes, né? Elas são comuns porque elas estão para passar obstáculos, né? Elas, com certeza, são para passar rios ou alguns buracos, né, que precisam ultrapassar. Elas são seguras, né? A gente observa aí que são seguras, mas é lógico, tem algumas às vezes dá um pouquinho de medo, né? Dependendo da ponte, por exemplo, essa aqui que parece ser uma pontezinha feita meio que de bambu, né? Ele parece ser meio molengona, né? Usando cordas, dá até um frio na barriga, talvez passar por ela. Se a gente for passar, por exemplo, a pé, principalmente, né? Se não for um lugar muito alto, ai meu Deus, gela a barriga. Por que elas não caem? Então, o que a gente pode perceber aqui é que essas pontes, elas sempre têm algumas estruturas que vão ajudar a fazer com que elas não caiam. Por exemplo, neste caso aqui que o tio falou, quem ajuda essa ponte a não cair são essas cordas. Mas nós temos aqui, ó, nessa outra aqui a gente tem metal, né, embaixo, estruturas metálicas embaixo e em cima. Aqui a gente já tem de cimento, em outras a gente tem de tijolos, né, ou até mesmo de madeira, mas ela tem que ter alguma sustentação, né? Aqui, ó, que a gente pode ver, ela pode ser tanto embaixo quanto em cima, depende do tipo de ponte que a gente vai fazer, né? Aqui ela é somente
na parte de baixo, né? Aqui também. Então ela tem alguma sustentação, e essa sustentação é que ajuda a essa ponte, que essa ponte não caia. E agora o tio vai pedir que vocês coloquem a mão na massa, né? Para resolver o seguinte desafio. Então, usando copos como base, vocês vão equilibrar um caderno aberto para que ele sirva de ponte e seja firme, igual da imagem a seguir. Então, a primeira experiência de vocês pegarem um caderno, um livro, né? E colocar. Pode ser copo, pode ser potinho, tá? Aí você pode usar potinho de Danone, de alguma coisa que você tenha, tapoarzinho da mamãe, né? Eles podem ser de qualquer tamanho, né? Mas gostaria que vocês colocassem, né, o caderninho em cima e depois testassem, né? Se ficou firminho mesmo, tá certo? Sempre com a ajuda da mamãe, né? Ou do papai, de alguém aí para você fazer. Não use nada de vidro, tá? De plástico, por favor, para não ter perigo de se machucar. Bom, depois que você fez esse desafio de fazer essa ponte, testar para ver se ficou firminho, vocês vão passar para outro desafio. O desafio agora é você fazer com o caderno, com o livro aberto, tá? O que acontece se você colocar apenas 2 sustentações? O que vocês acham que vai acontecer? Será que essa ponte vai ficar firme? Vai, né? Se fosse para passar um carrinho aqui por cima dela, ela ia quebrar, ia cair. Então, o desafio aqui, inicial, fica para vocês. O que vocês podem fazer para que essa ponte fique firme e esse carrinho possa passar por ela sem nenhum problema? E aí o tio vai aumentar o desafio. Vocês vão tentar fazer, ó, a maior ponte que vocês conseguirem. Então, aqui tá falando, né? Que tal você colocar mais copos e livros e construir uma ponte maior? Construa a maior ponte que você conseguir. E para medi-la, você vai utilizar lápis ou canetas. E conte quantos você utilizou. Não esqueça de anotar a quantidade. Então vocês vão ver qual que é o comprimento da ponte em lápis ou caneta. Ah, não, essa deu 1 lápis de comprimento, 2 lápis. Vocês estão esticando, né? Colocando os lapisinhos em sequência, tá? Para ver qual o tamanho da ponte que você vai conseguir fazer aí. Aí depois você vai enviar a foto para a professora, tá? Te pede para o papai para a mamãe tirar uma fotinha e manda para o WhatsApp da sua professora. Agora, que tal você e sua família começarem a construir pontes? Olha que legal que o tio achou aqui. O tio vai deixar para vocês. Isso aqui é um joguinho, tá? Que ele se chama Bridge Construction Simulator. Em inglês o tio não é muito bom, né? Bridge Construction Simulator. Mas esse joguinho aqui, ó, se você pode baixar tanto para o Android quanto para o iOS, tá? É só procurar lá na biblioteca, na lojinha, né? Ele é gratuito, ele tem alguns anúncios, mas ele é um joguinho legal porque você vai construir pontes, tá? Como o tio vai mostrar agora para vocês nesse vídeo, eu vou dar uma orientação de como vocês vão fazer essas pontes. Então, baixa, não é obrigatório, tá? Mas se você quiser brincar um pouquinho de construir pontes, pensar um pouquinho sobre essa estrutura, né? Você tem que pensar sempre se a ponte vai ficar reforçada ou não. Baixa esse joguinho e tenta jogar, como o tio vai mostrar para vocês aí. Bem, pessoal, como o tio falou, né? O joguinho aí, não nadinha, vocês vão construir as pontezinhas. Então vocês vão arrastar com os dedinhos, vocês vão arrastando os bloquinhos, né? Para fazer a ponte. Nota que você tem que fazer a ponte de uma forma que ela fique firme, né? Que ela não caia. Tá vendo aí que você vai arrastando e vai construindo, né? E você pode até voltar, você pode tirar alguma parte que você não construiu, não deu certo. E depois você aperta lá no carrinho, né? E vai passar um carrinho para quê? Para testar, para ver se a sua ponte é forte. Esse aí é o primeiro nível, né? Para a gente ter uma ideia de como é que faz a ponte. Tá? E passou o carrinho, você ganhou um excelente, 3 estrelinhas, passa para o próximo nível. Nota que no próximo nível a gente já vai ter um apoio diferente, porque aquela parte que a gente fez em cima, né, para segurar a ponte, agora a gente vai ter que fazer na parte de baixo, porque a ponte é um pouquinho maior, não pode cair, você vai usar mais material. E você tem uma quantidade, né, uma certa quantidade de dinheiro para você utilizar, você não pode ultrapassar o orçamento, aí vamos dizer assim, para que você construa a ponte, olha só, tá? Sempre colocando, ó, tá vendo que ele tá colocando embaixo agora partes para segurar a ponte? E note que essas partes são sempre triangulares. Por quê? Porque o triângulo fica mais firme, né? Ele sustenta melhor essa ponte.
ou qualquer outra construção. Aí colocou, olha lá, olha o tamanho do caminhão que vai passar aí, né? Passar um caminhão de bombeiro, olha só, passou sem problema nenhum, tá? O que vai acontecer é que se ele não conseguir passar, a ponte vai cair, vai derrubar o caminhãozinho também, né? Bom, aí foi bom, né? Ganhou uma estrelinha, poderia ter sido melhor. E aí, nesse caso, vai mostrar, voltando aí, né? Na mesma fase, ele vai desfazendo aí a ponte, né? E vai refazê-la. Por quê? Por que ele ganhou uma estrelinha só? Porque ele usou muito material. Então, agora ele vai tentar construir de uma forma que use menos material. Olha só, ele tirou algumas travessas de baixo. Será que esse caminhão vai passar? Olha só. Passou, né? Nem tremeu a ponte, olha só, né? Então a estrutura com menos material, mas conseguiu fazer com que o caminhão passasse sem problema nenhum. Aí sim, agora ganhou excelente 3 estrelinhas. Na outra fase, você pode notar que já tem, né, algumas diferenças de apoio, porque não tem um apoio no meio agora. E agora, como é que vai ter que fazer? Então, agora vai ter que procurar uma forma, né, de fazer esse apoio no meio, né? De colocar alguma coisa para ajudar nesse apoio. Aí, ó, mais uma vez recorrendo aos triângulos, ele vai fazendo aí, né? Você vai fazendo, no caso, né? Como puxando com o dedinho aí na tela do celular, puxando aí os locais. Olha só, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o caminhão passou também, ó, deu uma tremidinha no meio ali, mas passou, né? Sem problema, sem ter que cair. Realmente ganhou lá 2 estrelinhas. E agora uma outra, olha só, agora ficou maior aí o desafio ainda, né? Ele vai aumentando e você vai tentar fazer. Ele tem depois outros tipos de material, olha, ficou mais baixo, né, o apoio. E agora, como é que faz esse apoio? Tá certo? Então ele teve que recorrer aí a mais material, a mais triângulos no meio, né, para poder fazer esse apoio. E olha que balançou. Ah, não, então não vai dar certo. Vamos colocar alguma coisa aqui, porque, né, já, o caminhão nem acabou de passar, começou a passar, já balançou. Então, se ele chegasse lá, ele ia cair. Aí ele já voltou, né, e refez, deu uma melhorada na ponte, aí passou tranquilamente, tá? Então, não teve perigo de cair o caminhão aí. Mais um nível aí, só pra gente dar uma olhadinha. Agora, ó, com 2 apoios, né, ficou mais... A ponte ficou maior, né, então precisou de mais apoio aí para atravessar o rio. Nota que se você fazer triangular, você vai precisar usar mais material. Então ele passa a fazer primeiro, né, ao invés de fazer na diagonal, faz na vertical. E aí depois ele vai tentando colocar novas pecinhas aí, novos bloquinhos para poder melhorar, né, essa ponte, que para o caminhão possa passar com segurança. Vamos ver? Opa, que tamanho de caminhão? Nem tremeu, hein? Vocês viram? Que bom! Bem, pessoal, e por hoje é só. Tenha uma ótima semana. Fique com Deus e um abraço do tio Adriano.